Boa noite, pessoal. Doutora Suiane, bem-vinda. Paula, Rita, Michael, Ingrid, Cheiro, Ana Silmara, Daniela Brasileiro. Sejam bem-vindos, boa noite. Por favor, já quem for chegando, vai avisando como é que tá o áudio, o vídeo, tá tudo ok? Denilce, Maiara, Ananiane, olha, doutor Pacheco já tá por aqui. Vou chamá-lo, tá certo? Vamos lá, vamos começar. Tá tudo ok, pessoal? Áudio, vídeo. Só esperando o doutor Pacheco. Olá, Rosiane. Boa noite, Boa doutor noite, tudo Paulo. bem? Tudo bom? Que alegria tê-lo aqui no Instagram comigo. Pois é. Vim trabalhando junto há tanto tempo e agora a gente finalmente vai poder conversar. Não é? Aí já temos 3 a 4 meses, né, de Exatamente. supervisão. Já vamos para a quarta supervisão. Exatamente. Então, boa noite, doutor Paulo Pacheco. Boa noite, Rosiane. Ainda vou falar um pouquinho, né, fazer uma introdução, mas já, Ah, mete bronca. A casa é já sua. assim. Mas vou dizer que hoje, né, a festa é sua. Eu tô aqui de plateia. É, Boa noite, pessoal que está chegando. Tem uma galera aí do Dr. Paulo, uma galera minha, e vai todo mundo junto nessa noite fazer uma grande live. E como o Dr. Pacheco falou, nós somos mais do que conhecidos do Instagram, né? Eu tenho a graça de ser supervisanda do Dr. Paulo. Faço parte aí da turma pioneira de supervisão, né, doutor Paulo, desse projeto maravilhoso, que é o Raiz da Psicologia. E, assim, peguei doutor Paulo saindo de um grande projeto, que é o projeto do Desafio dos Relacionamentos Humanos, e eu disse, epa, tá na hora da nossa live, né? É agora, o negócio tá quente. E, assim, gente, eu não sei se vocês têm noção de quem é doutor Paulo. Ele é, né, para uma geração de psicólogos aí, que incluem Rafael de Abreu, que já esteve aqui, Jota, né, inclui Tiago Vieira, enfim, muita gente boa, Rebeca Taide, né, Daniel, André, Ingrid, a galera que você sabe que está por aqui. Então, é uma geração, como eu falava para Rafael de Abreu, de psicólogos que está tentando trazer de volta a alma para a psicologia. E aí, todos nós, assim, consideramos o doutor Paulo o maior psicólogo que nós temos hoje dessa geração, né? É alguém que está mudando o gosto da psicologia. E, então, assim, é histórico. Essa live é histórica. Ela é mais do que uma live. Ela é histórica para mim. E, doutor Paulo, o senhor, assim, não é porque estou na sua frente, que eu já falei para você e para tantas pessoas. Você é uma das pessoas mais generosas, de bom coração que eu conheço, né? Um homem muito bom, que me ajudou muito. Apesar da gente só ter aí 3, 4 meses de convivência, o senhor está muito ciente do que eu tenho passado e tem sido muito humano comigo, né? Então, essa live, ela também marca essa relação que a gente tem nutrido um com o outro, né? Uma relação eu tive, como eu acredito que o senhor vai falar daqui a pouco. Mas, introduzindo, né, para vocês também não ficarem, essa menina só tá puxando o saco desse doutor Paulo, né? Vamos ao que Tem gente interessa. perguntando o tema aí, ó, Rose. Pronto. Por favor, alguém digita. Vou fazer uma de Rafael de Abreu agora. Alguém digita tema 2 pontos e o título da live é A Importância de Recomeçar 2 pontos, Relacionamentos Amorosos. Tá? Então, doutor Paulo, semana passada. Alguém fixa aí, tá, gente? Eu Quem tô fixa é aqui só. você, eu acho. É você quem consegue fixar. Mas tem algo. Alguém Você digita, clica. eu Alguém tem que fixo. digitar. Por favor, algum secretário, um secretário, não me deixem, gente, passar vergonha na frente do doutor Paulo. É. Daqui a pouco Mas aparece enquanto um. olha, Maiara.
Excelente. Ó, Muito a Ju bem. também, Você ó. já foi promovida, né? Já foi promovida. Mayara, deixa eu fixar. Muito bem, parabéns. O negócio está evoluindo, já tenho secretária. É, ó, e veio um monte depois da Mayara, ó. Tem Já vários foi. candidatos a secretária aí. Fica para a próxima live. Boa. Então, doutor Paulo, essa história de recomeço, né, dessa série de lives sobre recomeço, começou de forma muito espontânea. Rafael de Abreu me chamou para fazer uma live sobre a importância de recomeçar, e o senhor sabe, tanto quanto ele, que eu estou nesse momento de recomeço na minha vida, né? Posteriormente eu vou falar, não nessa live, mas eu pretendo falar rapidamente. E eu pensei, poxa, tem tanta coisa para falar sobre recomeço, e a primeira coisa que veio foi relacionamentos. Por que será, né? Tanta gente que pergunta que aparece no Instagram, é muito recorrente. Como o senhor observou, né, nos seus stories, que relacionamentos eram mais recorrente e você decidiu fazer esse desafio, aqui também não é diferente. Só o que aparece aqui falando de relacionamentos, de feridas, né, de términos. Então, por isso que essa live ela também está acontecendo. E aí, quando eu assisti a sua live sobre relacionamentos abusivos, é isso. É a pessoa certa para falar, né? E eu vou deixar a casa aberta, porque o senhor pode fazer o que o senhor quiser, que aqui, né, quem manda é o senhor. Não, mas é pra E gente aí eu vou dando conversar. pitacos. Eu vou dando meus pitacos. Mas antes Boa. do senhor começar, eu vou pedir uma palavrinha rápida, porque assim, eu sou apaixonada pelas suas lives literárias e Rafael, eu já surpreendi ele na live passada. E aí, aquela pergunta que eu fiz para o senhor já tarde não foi à toa. Aham. Porque eu trouxe uma pessoa para conversar com a gente. Grande. Quem Eu que é esse trouxe aí? o Não tô Walter. vendo. Ah, é o Walter. O Walter Ok, Mãe. ok. E aí, bem sugestivo o título do livro que eu peguei, né? O Paraíso São os Outros, Perfeito, que belo título. né? E aí eu vou ler um trechinho bem curtinho para a gente começar, e aí eu jogar o mote para o senhor, aí jogar, né, a batata quente para o senhor. Boa. Vamos lá. Walter diz assim, pessoal, para quem não conhece, Walter é escritor português, né, dessa geração atual. E aí muitas pessoas até dizem que ele lembra bastante de Saramago, em alguns pontos. Né? E eu vou ler rapidinho aqui, aí eu jogo o mote para Dr. Paulo. O amor precisa ser uma solução, não um problema. Toda a gente me diz, o amor é um problema. Tudo bem, posso dizer de outro modo. O amor é um problema, mas a pessoa amada precisa ter uma solução. E aí, doutor Paulo, eu li isso, eu fiquei, minha nossa, como a gente está falando de recomeço, a gente está falando de fins de relacionamentos também, né? Sim. Se você está recomeçando, é porque ou o seu relacionamento ele acabou, ou ele teve que recomeçar dentro dessa própria dinâmica de um relacionamento, né? E eu pensei, poxa, olhando para isso que Walter traz, muitas vezes o relacionamento termina porque ele virou um problema, ou a outra pessoa virou um problema, né? E quando o senhor fala na sua live sobre relacionamento, né, que o senhor fez, e uma das dinâmicas necessárias para um relacionamento amoroso é nós buscarmos salvação para o outro, né? Nós lutarmos pelo bem do outro. Então, é justamente esse outro lado, né? Do outro ser solução, né? Ou da gente ser solução também. Esse relacionamento ser solução para o outro, né? Porque é uma dinâmica, um ajuda o outro a ir além, né? Não é eu fazer o outro feliz, nem o outro me fazer feliz. É a gente ser feliz juntos, né? Buscar esse caminho a dois. Mas eu vou deixar o senhor falar, porque senão, né? O senhor já viu que eu gosto de falar. E hoje que acho. Não, mas está ótimo isso. Acho que a ideia é a gente conversar mesmo, né? E eu acho que essa provocação que você faz, e tendo em vista tudo, o contexto, seja aí da tua história, seja do que nos últimos dias tem se discutido, a gente tem discutido, pelo menos, né, no desafio. A ideia de recomeço, Rosiane, é uma ideia que eu considero talvez das mais importantes, né, na experiência humana.
há uma necessidade, né, na gente, uma necessidade quase constitucional na gente de começar, né? De começar e de recomeçar, né? Quer dizer, eu gosto sempre, quando surge esse tema, eu não consigo não me deixar de me lembrar de uma fala da Adélia Prado, e que eu acho que ajuda bem a entender essa coisa do recomeço, né? Quer dizer que, de fato, né, não é que a gente recomeça só quando a coisa degringola, né? Só quando a coisa fica atrapalhada, né? É fato, a gente precisa recomeçar o tempo inteiro, né? Quer dizer, a pessoa humana é uma pessoa de começos, né? Quer dizer, é um ser de começos, né? E a Adélia Prado, uma vez ela falava do casamento dela com o Zé, né? O marido da Adélia Prado, um casamento que já dura aí umas boas décadas. E ela dizia isso, né? Diz, olha, eu acordo todo dia ao lado do Zé. Há 60 anos eu acordo todo dia ao lado do Zé. Há 60 anos, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo do lado do Zé é me perguntar no que o Zé vai me surpreender hoje. E há 60 anos, o Zé me surpreende todo dia. Quer dizer, entender, né, essa dinâmica humana como dinâmica de recomeços, né, é entender isso, no fim das contas, né, Rosiane? Quer dizer, acho que o ponto de partida, evidentemente que, quer dizer, nos relacionamentos amorosos, quer dizer, tanto quando a coisa desmonta, né? Quer dizer, quando a coisa parece que não tem uma saída, quando a coisa parece que acabou, quanto quando parece que está tudo bem, né? Recomeçar é uma urgência, né? É uma necessidade para a gente. E o recomeço tem essa característica, né? O recomeço ele tem a característica do inserir a novidade, né? Todo recomeço, né? Todo começo é uma novidade, portanto, todo recomeço né? É novidadeiro por sua própria natureza, né? Quer dizer, a gente precisa estar com essa disposição, né? Quer dizer, de ser surpreendido, de ser acho que não é outra palavra, de ser surpreendido mesmo, né? Quer dizer, de ser encontrado assim, putz, espera lá, né? Por isso aqui eu não esperava, né? Dito dessa forma, né, a gente poderia pensar algumas coisas importantes, né? Quando uma das coisas que eu sempre, né, às vezes os poucos, né, clientes que eu tenho de casal, né, terapia de casal, uma das coisas que eu costumo insistir com eles é o seguinte, olha, quando a coisa está toda ruim, né, eu falo assim, ó, escuta pessoal, ou a gente, ou vocês, né, se lembram cotidianamente daquilo que lá no início, moveu um diante do outro, né, colocou um diante do outro, e fazer isso todo dia, né? Ou essa coisa não vai para frente, né? Eu costumo dizer que eu sou terapeuta, quando eu sou terapeuta de casal, eu sou terapeuta de casal diferente daqueles quase totalidade dos terapeutas de casal hoje que saem da universidade, que dizem que quando está em crise, a melhor coisa a fazer é acabar. E eu falo, ou a gente luta até a última possibilidade para recomeçar, ou, né, é melhor procurar outra pessoa. Se não está disposto a lutar até a última opção para recomeçar, se não tem essa disposição, é melhor procurar outra. Porque é isso, no fim das contas, né? Não é que a gente tem que salvar por um dever moralista. Mas é porque no início, Rosiane, lá no início, no começo, havia uma intuição verdadeira. Havia uma intuição da verdade. E se havia uma intuição da verdade, enquanto a verdade não vem à tona, o projeto não se realiza, entende? Por isso eu insisto tanto, né? Quer dizer, que a gente né? A pessoa é ser de começos, né? A gente precisa, né, estar disposto ao começo, aos recomeços, né? Não sei se fica claro o que eu estou dizendo. Fica muito claro. Inclusive, uma das perguntas que me fizeram recentemente nos stories, né? Era justamente sobre isso, né? Mas por que termina? Se era para terminar, por que começou, né? E aí eu até respondi, anotei aqui, né? Há histórias que precisam terminar para serem recontadas, e há histórias que precisam terminar para que outras sejam contadas, né? Então, na live com o Rafael, a gente falava que a própria dinâmica da vida é uma dinâmica de recomeços, né? Sim. Todos os dias nós começamos. E eu não sou terapeuta de casal ainda, doutor Paulo, mas eu tenho
plena certeza que eu seria do seu time, né? Porque há algo que nos leva para o outro, né? E esse algo, e o senhor até fala, né, que traição não é só o ato em si, é o esquecimento também, né? E Sim, muitas vezes é o esquecimento dessa origem, né? Desse algo sim, que me levou para o outro, né? sim, Desse algo que eu vi no outro, porque é meio que realmente um encontro que você vive quando você quando você ama uma pessoa. É um encontro. perfeito, Você viu algo da verdade dessa pessoa que comunga com a tua verdade, né? perfeito. E o senhor também falava, né, que nesses fins de relacionamento, muitas vezes a pessoa esquece quem é esse outro, né? Ao Sim, ponto de a convivência não ser mais, né, amigável, ao ponto de você não enxergar mais as qualidades do outro, só os defeitos, né? E aí a coisa fica meio desmedida, né? Muitas vezes o sentimento que algumas pessoas têm é que elas estão no barco, outras já têm o sentimento de que é, estão nadando e não estão chegando a lugar nenhum, né? sim, Mas aí eu me lembro de outra coisa, porque não é, claro que eu assisti sua live, né, de relacionamentos amorosos. Me lembro também que o senhor falou que nesses momentos críticos, não só de traições, etc., um precisa dar mais de si do que o outro para que os dois consigam avançar juntos, né? sim, Não vai conseguir dar na mesma medida que o outro, já é uma dinâmica natural, né? sim, Acaba que um dá mais aqui, outro dá mais ali, mas nesses momentos de crise, realmente a gente muitas vezes tem que remar sozinho no barquinho, enquanto a outra pessoa está lá, né, desfalecida. sim, Mas aí que a gente encontra aquilo que nos faz continuar ali também, né? Quando perfeito. a gente consegue lutar pela salvação do outro, quando nem ele está conseguindo lutar, é aí que a gente encontra o motivo Perfeito. que faz com que a gente permaneça, né? Exato, exatamente. Zé, essa coisa é muito legal, porque Zé, a gente não se dá conta, é bonito isso que você está falando, porque é, afirmar uma coisa como essa, né? Zé, se a gente para alguns minutos sobre isso, né? O que significa dar a vida para salvar o outro, né? Se a gente para alguns minutos sobre isso, né, e reflete, gasta tempo sobre essa afirmação, a gente se dá conta da enormidade que está escondida aqui, né? Porque não é só uma coisa do tipo, é, sei lá, né? Não é uma coisa meio martírio, né? Ah, esse falso martírio, na verdade, né? Mas dizer que eu dou a vida pela salvação do outro tem que ver com aquela experiência, a mais primordial de todas as experiências que a gente, né, como pessoa, já experimentou, que é justamente a experiência do ser amado, né, mas daquele ser amado essencialmente. Aquele ser amado que tem aquelas características que eu já tive a oportunidade de conversar algumas vezes, inclusive na aula que o Daniel Orix pediu para eu dar, sobre o amor, que é exatamente aquela experiência original, aquela que arrancou a gente do nada. Né? Salvar o outro, dar a vida pela salvação do outro, é imprimir naquele ser que já tem existência a possibilidade do recomeço. Quer dizer, porque lá, aquele amor inicial, aquele que arrancou a gente do nada, né? Ele é o começo, né? Ele é como quando tudo começa, quando toda a possibilidade é dada para a gente, quando a gente finalmente se torna ser de recomeços, né? De começos e recomeços. Quer dizer, e a gente precisa ser, né? Constantemente, a gente não consegue viver sem isso, Rosiane. A gente não pode começar a não é possível continuar vivendo sem a experiência de constantemente ser amado, né? Constantemente ser de novo colocado no começo, né? De novo colocada, dada a você a chance de começar tudo de novo, de recomeçar, de reconstruir. Mas isso é de todo dia, né? Isso é de todo dia mesmo, não é que é uma coisa que acontece, né? Em alguns momentos grandiosos da vida, é de todo dia.
Quer dizer, todo dia a gente escorrega. Todo dia a gente comete uma traição contra a gente, contra um amigo, contra o esposo da gente, contra a esposa da gente, contra o filho da gente, contra um cliente. Todo dia a gente comete um erro. Todo dia a gente, né, se vê justamente lançado, né, no nada da nossa incapacidade, da nossa incongruência, da nossa incoerência. Todo dia a gente é estampado no nosso rosto, no nosso limite. E todo dia a gente precisa retomar de novo, né, a certeza de que, em razão de um ser amado, vale a pena recomeçar. Né? Mas o que é esse ser amado que vale a pena recomeçar? É aí onde entra justamente esse gesto de salvação, esse dar a vida pelo outro, né? Dar a vida pela salvação do outro. É justamente aí quando, sei lá, né, eu penso num filho, né, que faz uma bobagem, comete um erro, se sente mal, né? E a gente vai lá e, né, corrige, chama atenção, deixa de castigo, faz o que todo mundo costuma fazer, como pai, como mãe. Mas logo né, a gente se dá conta de que, putz, né, ali há um desejo grande de recomeçar, né? Sabe que amanhã vai fazer tudo de novo, né? Ele vem, né, o filho vem, pede desculpa, você sabe que amanhã ele vai fazer tudo de novo, que ele vai errar de novo, outra vez, né? Mas você tem que abraçar, né? Você não pode não abraçar aquele desejo, né? Você não pode não dizer, né? Dizer, eu aceito, né, o seu pedido, mas, sobretudo, eu dou a vida para que você possa recomeçar, né? Dizer, essa dinâmica acontece o tempo inteiro. Né? Essa dinâmica, você como psicóloga, né? Qualquer um de nós como psicólogo, dos que estejam aqui que são psicólogos, dizer, a gente experimenta isso o tempo inteiro na clínica. Né? Dizer, a pessoa vai lá e te procura, né? Está sedenta de um olhar que permita a ela, dizer, encontrar a possibilidade de recomeçar, né? De dar o passo de novo. Né? É assim a vida de todos os relacionamentos. No relacionamento amoroso não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Né? Quer dizer, eu entender, dizer, que lá quando a coisa começou, né, é uma espécie de repetição daquele início. Né? Quer dizer, aquilo que acontece lá no altar, né, quando um diz para o outro sim, né, é uma repetição do início. Né? É uma repetição do ato criador no início. Né? Quer dizer, em que um diz para o outro, né, eu te crio, né? Eu te quero na existência, né? Eu quero o teu bem, eu quero você comigo. Quer dizer, essa coisa é a coisa grande que é capaz de mover a gente, né, a recomeçar tudo. O grande problema, Rosiane, é que, infelizmente, a gente perdeu, não sei se a gente perdeu, não sei, não saberia dizer, mas eu vou completar meu raciocínio. A impressão que eu tenho é que, infelizmente, a gente perdeu a coragem de recomeçar, sabe? A gente perdeu a coragem de entender que, às vezes, é preciso começar do zero, né? É preciso começar do nada, né? Do nada que a gente acabou caindo, do nada que a gente acabou escorregando, né? Quer dizer, e aí a gente perde a coragem, né? Porque a gente é muito soberbo, a gente é muito autorreferente, né? Putz, logo eu, né? Quer dizer, eu vou recomeçar? Como assim eu vou recomeçar, né? Quer dizer, assumir uma coisa como essa é como se fosse, né? Quer dizer, demais. E aí a gente prefere não dar o braço a torcer, né? A gente prefere não dar o braço a torcer. E é aqui onde, né, acontecem as tragédias, né? As pequenas tragédias que são os fins, né? Esses fins desejados, né? Esses fins não pensados, né? Esses fins que acontecem quase como naturais, né? Quase como se fosse o resultado de uma sequência natural das coisas. Começou, vai acabar, né? Não. Começou, vai recomeçar, não vai acabar. Se começou um dia, vai recomeçar. Né? Vai sempre recomeçar. Precisa sempre recomeçar. Muito forte, nossa, doutor Paulo, o que você falou. E não sei dizer se é a maioria, mas é muito recorrente isso, né? Quando a gente fala de fins de relacionamentos, principalmente relacionamentos mais duradouros, né? Que envolvem uma vida a dois, envolvem às vezes até filhos, né? E, é, e nem sempre realmente o outro quer ser ajudado, né? Reconhece que precisa de ajuda, mas não quer, né? Sim. E aí a gente esbarra na liberdade do outro, né? Sim. Aí a gente tem que lidar com uma pessoa
perguntou hoje nos stories, né? O fim definitivo, né? Que Rafael falava, não é o fim com F maiúsculo ainda, né? Mas é um Aham, fim muito forte, né? Muito significativo. sim. Chega a ser, alguns fins chegam a ser pontos de ruptura na história do sujeito. Sim. E aí, quando você esbarra nessa liberdade do outro, né, de não querer, né? De reconhecer que está errado, reconhecer que não querer que fosse assim, não querer que terminasse assim, mas não quer, né? Aí a gente fala de outro recomeço, que é o recomeço de uma vida a partir Sim, do zero. Você pode recomeçar do zero com essa mesma pessoa, você pode recomeçar do zero sozinho, né? perfeito. Ou só... E aí eu fiquei refletindo, sabe, doutor Paulo, que todo fim de relacionamento, mesmo que seja um fim para um novo começo com a mesma pessoa, ou um fim para outro começo, ele passa pelo recomeço da relação conosco, com nós Ah, mesmos. Então, a gente não só redescobre um novo, é uma situação nova, mas um novo dentro de nós. sim, Um novo ao qual nós somos chamados a lidar, né? Seja sozinho, seja com esse outro aí que decide ficar. E como isso, muitas vezes, não, as pessoas não dão tempo para isso acontecer, né? Terminou, aí dá louca, né? Ou a pessoa cai na bad, ou a pessoa, meu Deus, eu tenho que usar todo o tempo que eu tenho, que foi perdido só com uma pessoa, agora conhecendo várias pessoas, todas as pessoas possíveis, né? É meio que um desespero. Ou você paralisa, ou você sai a toda velocidade, não sabe nem para onde que está indo, mas quanto mais rápido, melhor, porque é uma fuga também, né? Então a gente ou foge a partir dessa dinâmica de sair loucamente na pista, ou a gente foge também se aprisionando a algo que não existe mais. Não perfeito. existe. É o Sim, fim definitivo. sim, Acabou, cara. Agora é aqui, ó, outra realidade, né? perfeito. Mas fica aí, que hoje quem fala é assim. É, não, essa certamente é uma outra dinâmica importante, né? Porque até agora nós estamos falando do quê, né? Em alguma medida tem nisso que nós falamos até agora, tem algo do que, né? Eu vi o Saulo comentando ali, né? É, de uma, na verdade não é exatamente do que o Saulo disse, mas tem que ver exatamente com o que ele está descrevendo ali, né? O Saulo dizia que a gente pode escolher o pior, né? E isso é o livre-arbítrio, né? O que nós vimos tratando até agora estava envolvido liberdade, ou seja, estava envolvido que aderimos ao melhor. Mas pode acontecer, e é o que acontece, né? A gente, na medida em que vive relacionamentos humanos, né? A gente está diante da liberdade do outro, e o outro pode abrir mão, né? Você pode abrir mão até o último instante, né? Essa é a condição terrível, né? Do ser humano, né? E isso vai acontecer no relacionamento, isso pode acontecer no relacionamento, né? Você chega, de repente, você chega, não, agora... E aí, né, significa então que porque, né, eu dizia antes, como é que alguém até copiou aqui, né? Como é que eu falei? Começou, vai acabar? Não, né? Começou, vai recomeçar, né? Mas e quando? E quando, né? Quer dizer, o camarada, o parceiro diz não, não quero voltar mais, não acabou, acabou mesmo, é o fim definitivo, né? Então quer dizer que não tem possibilidade de recomeçar? Não, tem a possibilidade de recomeçar sim. E a possibilidade de recomeçar, eu disse logo no início, foi uma das primeiras coisas que eu disse logo no início, né? O ser humano é um ser de começos, né? Essa é a nossa condição mais impressionante, né? Uma das nossas condições mais impressionantes. A gente tem sempre a possibilidade de recomeçar, né? E aí o recomeçar, né, estando sozinho, né, como você estava descrevendo aí, quer dizer, o recomeçar a partir, né, de uma situação totalmente nova, como a de não ter mais a possibilidade de salvar, né, o casamento, salvar a relação, salvar o parceiro. Quer dizer, no que nesse recomeço vai ser necessário, o que vai ser solicitado da gente, né? Vai ser solicitado da gente, na verdade, a gente se dá conta mais profundamente, né, do nosso anseio,
daquilo que a gente quer, né? Quer dizer, daquilo que marca a gente como... Porque, na verdade, eu até diria diferente, né? Quer dizer, dizer que a gente é ser de começos é dizer que a gente carrega dentro da gente um desejo muito grande, né? É dizer que a gente carrega dentro da gente uma necessidade de estar no começo, de estar recomeçando, de dar o passo outra vez, né? A gente não foi feito a não ser para uma vida marcada pelo sentido, né? E isso, inevitavelmente, precisa mover a gente quando a gente está sozinho, ainda mais, né, evidentemente, né? O Viktor Frankl, ele fala uma coisa muito bacana, né? E que eu acho que se aplica muito bem a essa situação, né? Naquelas circunstâncias em que não tem jeito, né? Quer dizer, eu fiz tudo que podia e não tem mais jeito de mais nada, né? Quer dizer, eu não consigo mudar a circunstância, não consigo mudar a pessoa, quer dizer, eu não consigo mudar, quer dizer, o dado histórico. O que sobra, então? Mudo eu de atitude, né? Recomeço, né? Recomeço eu. Quer dizer, eu construo todo quer dizer, eu estabeleço toda uma atitude diferente daquela atitude, né? Quer dizer, que, em alguma medida, me prendeu naquela circunstância. Então, recomeçar pressupõe entender isso, né? Não dá para ficar parado. Quer dizer, não dá para ficar parado. Não dá para ficar parado no não sentido, né? Não dá para ficar parado na ausência de algo que corresponda profundamente a esse anseio que eu carrego. Recomeçar, nesse caso, vai ser uma mudança de atitude minha, né? Quer dizer, uma mudança de atitude minha que vai ter, quer dizer, uma série de consequências, né? Quer dizer, uma série de consequências, a palavra é essa mesmo, né? Quer dizer, eu vou ter que fazer uma revisão, né? Rever tudo o que aconteceu, né? O erro, né? Quer dizer, onde eu errei, por que eu errei, né? Quer dizer, eu preciso usar essa culpa que eu experimento, né? Como um trampolim e não como uma coisa que me prende, né? Quer dizer, naquela circunstância de dor. Eu preciso entender que o meu sofrimento, né? Ele vai ter que ter um lugar, né? Ele vai ter que produzir alguma coisa. Ele não pode ser um sofrimento que termine em si mesmo, porque senão vira vitimismo, né? Senão vira autocomplacência, né? Vira aquela coisa, né, terrível que, como você descreveu. Quer dizer, eu preciso entender que eu vou ter que mover, né? Mover uma série de forças, vou ter que colocar uma série de forças minhas em ação, né? Eu não vou poder ficar parado, né? Eu não vou poder ficar esperando o belo dia em que tudo vai acontecer conforme uma certa expectativa, um príncipe, uma princesa encantada que finalmente vão aparecer e vão colocar uma solução para o problema que se me impôs magicamente, né? Não, eu vou ter que mover todas as minhas forças, toda a minha potência, meu afeto vai ter que ser jogado, meu corpo vai ter que ser cuidado, minha inteligência, o meu desejo de bem vai ter que ser constantemente retomado, reafirmado, quer dizer, minha urgência de sentido vai ter que vir à tona de novo. Quer dizer, eu vou ter que me mexer, né? Quer dizer, se eu não me mexo, inevitavelmente eu vou afundar num vitimismo, né? Eu fico ali esperando, né, a morte chegar, né? Quer dizer, seja lá de que morte estejamos falando, né? Então, sim, né? Quer dizer, é sempre dada a chance para a gente recomeçar, ainda que, né, no caso de um relacionamento amoroso, né, ao outro, né, preservada a sua possibilidade de dizer não, né, usando do livre-arbítrio de forma errada, escolhendo o pior, como disse o Saulo, né, ele é dada para ele a oportunidade de ao invés de recomeçar, né, optar pelo fim definitivo, como você disse, né? Então, sim, né, temos que recomeçar e recomeçar sempre, né? Isso vale para nós no relacionamento amoroso, mas isso vale para nós em todas as circunstâncias. Como a gente está falando aqui de relacionamento amoroso, ficamos nisso, né? Mas isso a gente poderia ampliar aí para um montão de outras circunstâncias, né? Perdi o emprego, cacete, e aí, né? A minha empresa me mandou embora, né? É o fim definitivo. E aí? Né? O que eu vou fazer? Eu vou ficar lá batendo na porta da empresa e pedindo, pelo amor de Deus, me contrata de novo? Eu não vou fazer isso, cara. Você te mandou embora, né? É assim, né? Meu filho resolveu sair de casa e ir morar com uma sirigaita. O que eu vou fazer, né? Eu vou lá arrancar ele da sirigaita? Não vou, né? Minha filha resolveu fugir para o mundo. É isso, né? Todo fim, né? Sobretudo estes fins que impõem-nos a liberdade do outro, todo fim pede para mim uma mudança de atitude. Todo fim pede para uma mudança de atitude, que é o recomeço ao que eu me referi antes, que é o recomeço. Falei demais.
Nada. Olha, ainda tem tempo. Podemos ficar aqui até. Podemos fazer outra live. Eu só tô olhando aqui que Rafael também está presente, né? Ei, Tem de Rafael, muita tudo gente bem, meu ilustre querido? aqui, ó. Rafael de Abreu, Doutor Saulo, Só Daniel gente. Ori, Ju É. Centoné, né? Rebeca Taide, Ingrid Brasilinos, muita gente boa. E olha, quem tá aí que eu ainda não fiz live, viu? Se prepare. Eu chego em você. Mas, dando continuidade, né? Assim, eu acho que, senhor e senhora, foi. Boa, Rafa, tamo junto. Eu estava dizendo a Rafael que seria muito bom se o Instagram deixasse nós três, né, ao Já vivo ao pensou? mesmo Você tempo. podia ter mais de três, podia ter quatro, né? Seria bacana se fosse uma Mas coisa dessa, o né? Instagram tem raiva de Rafael. Toda vez que ele faz live com convidado, ele trava. Na nossa live, doutor Pacheco, o Instagram travou e a gente teve que recomeçar 7 vezes. Eita, nós! Foi uma live de 1 hora e meia. Recomeçar. Teve que recomeçar. E Sete o melhor vezes, é a que a gente perfeição dos recomeçou, recomeços. um número muito simbólico, né? E assim, mas a gente recomeçou com alegria, porque a gente está aqui mesmo para recomeçar. E pode derrubar nossa live, que a gente recomeça. Boa, boa. Mas sabe uma coisa que veio assim, quando. Obrigada, Júlia. Obrigada. Continue com a gente. Tem até umas perguntas para a gente olhar daqui a pouco, doutor Paulo. Vamos lá. Mas eu estava pensando, sabe, quando eu estava preparando essa live, que muita gente chega nesses começos nos relacionamentos, seja pelo término, seja pelo para começar do zero, ou então não entende que a dinâmica do relacionamento é recomeçar. Todo relacionamento vive de recomeços, né? Não precisa chegar numa crise, não precisa chegar, né, num ponto assim crítico. Porque não entende o que é um relacionamento, né? Não entende. Não sabe nem o que é amor, doutor Paulo. Uma vez eu fiz uma live aqui sobre o que não te ensinaram sobre o amor. E as pessoas, minha nossa, quer dizer que amor não é sentimento, amor é decisão. Amar é estar vulnerável, amar não é ficar lá se pose, né? Ah, ele fez isso, então vou fazer isso, né? Não, amar é entrega, né? Não tem como você viver uma relação de amor autêntica, amorosa com o outro, se você não se coloca ali sem máscaras, né? Se você não se Sim, coloca ali como quem você é, né? perfeito. Por isso que também o senhor fala, né, que é necessário essa liberdade também da gente em relação ao outro e não querer que o outro seja o que a gente quer, o que a gente espera, o que a gente Sim, sonha, né? Tem que sim, amar o outro como ele é, porque para nós sermos amados, o outro tem que nos querer como nós somos, né? sim. E aí, a vulnerabilidade, ela está presente em todo o relacionamento, né? Do princípio ao fim. Se você não se sente, se você não se coloca vulnerável, você não vive uma relação de entrega, né? Você não vai fundo, né? Você fica ali na espuminha do mar. E aí, né? Que relacionamento consegue atravessar uma tempestade se você não conseguiu nem quebrar a primeira onda, Sim, né? Você fica ali, né? Então, as pessoas têm dificuldade de entender o que é decidir pelo outro, né? O que é lutar pelo bem do outro, o que é sim, sair de si, o que é estar vulnerável, porque elas não vivem isso. E, sim, e muitas vezes ninguém disse isso a elas. Muitas vezes elas não sabem que isso existe, sim, que elas não foram amadas e nem sabem que são capazes de amar, assim, né? E perfeito. a experiência do amor é muito doida, assim, né? Eu sei que a pessoa que é amada, ela se comove muito, assim, né? É constrangida. Existe um constrangimento em ser amado. Mas a pessoa que ama, é um negócio muito louco. Tem hora que você diz assim, rapaz, eu sou capaz, esse humano, essa coisinha tão insignificante é capaz de se dar de tal forma por alguém, né? E é isso, esse é o mistério do amor, né? É Sim, você realmente não entender o que se passa ali, sim, né? perfeito, perfeito. É legal isso, porque esse não entender o que se passa ali, né, quer dizer, tudo isso que você falou, né, essa dinâmica mesmo de entrega, né, de vulnerabilidade, tudo isso que você falou, quer dizer, o Martin Buber,
ele define de um jeito que eu acho que é uma das definições mais bacanas do que está em jogo quando a gente está amando. Eu acho que ele não são essas palavras precisas que ele usa, mas ele diz uma coisa que para mim é perfeito. Ele diz, olha, toda experiência de amor é uma experiência em vista da totalidade do outro. Não há possibilidade de eu dizer eu amo senão em vista da totalidade do outro. É por isso que é tão, né? É por isso que de fato a experiência de amor expõe a vulnerabilidade, né? Porque não tem jeito, se a totalidade vai tudo, né? Vai tudo na jogada, né? O outro me contempla a partir de tudo que eu tenho, né? De absolutamente tudo. Então, a vulnerabilidade que efetivamente, né? O estar um diante do outro é estar diante da vulnerabilidade um do outro. E evidentemente isso aqui, né, gera uma disposição, né? Uma disposição de atenção. Porque quando eu começo a perceber que tem um limite, né? Que tem uma fraqueza, que tem uma fragilidade, quando existe, né, a experiência de amor, quando existe o olhar de amor, esse olhar voltado para a totalidade, o que existe junto com isso, inevitavelmente, né, é justamente um entender que aquele limite, aquela vulnerabilidade, aquela incapacidade, aquela coisa pequena, né, ela não é a palavra final sobre o outro. Né? Quer dizer, o olhar para o outro em vista da totalidade, quer dizer, faz com que a gente diga, não, tem mais ali, né? O Viktor Frankl, ele fala, quando a gente ama, tem muita gente que diz, né, que o amor é cego, né? E o Viktor Frankl fala, não, o amor é vidente, ele é muito vidente. Porque o amor vê, né, coisas que normalmente os olhos não veem, né? Porque o que ele vê? Ele vê justamente... Os olhos veem a vulnerabilidade, os olhos veem a fragilidade, os olhos veem, né? É miudinho, né? Enquanto que a experiência de amor vê, né? Quer dizer, uma potencialidade, ele vê uma capacidade de ir para além, né? Ele vê a totalidade, né? Ele vê a possibilidade de realização do outro, né? Quer dizer, quando a gente ama, a gente está vendo a possibilidade de realização do outro. Por isso que eu dizia, né? Quer dizer, a experiência de amor no relacionamento, ela é de fato a experiência do dar a vida pela salvação do outro. Porque o que é a salvação se não a completude, né? Se não a realização suprema da potencialidade do outro? Quer dizer, o relacionamento tem que ser isso mesmo, né? A gente tem que estar o tempo inteiro cooperando para que o outro possa atingir aquela totalidade que eu vislumbrei. Aquela totalidade que eu vi com né, com os olhos do meu coração, né? Aquela potencialidade que está lá presente e que precisa vir à tona, que precisa se atualizar, né? Não pode ficar ali só como uma possibilidade, como uma potência. Tem que virar ação, né? E isso é genial, né? Porque aí a gente começa a entender um monte de coisa. Quer dizer, a gente começa a entender, por exemplo, né, dinâmicas que nascem no oposto disso, né? E que eu vejo isso direto quando eu atendo casal, né? Essa coisa do tipo assim, né? Não, mas eu odeio isso no fulano de tal, né? O Martin Buber, ele completa, né? Se a experiência de amor é uma experiência sempre em vista da totalidade, a experiência do ódio é uma experiência sempre em vista da parcialidade. Me digam vocês que estão aí, se não é verdade, né, que a gente, inevitavelmente, quando odeia aquele detalhezinho, aquela partezinha minúscula do outro, né? E aí, quando a gente faz isso, pessoal, presta atenção, a gente acaba com a vida do outro. Porque a gente começa, o olhar nosso passa a ser definido por aquilo que não recomeça. Olha que coisa maluca. Porque se eu olho para a parte ela só se entende dentro, né? Dentro de um contexto muito mais amplo, muito global, né? A parte não é uma coisa que eu posso isolar ela, ponto, né? Eu não posso olhar para a Rosiane a partir da bochecha da Rosiane, né? Não, tem que ser a bochecha dentro de todo o conjunto da Rosiane, né? Você não pode ser uma coisa, olhar pela particularidade. Nossa, eu não gosto da bochecha dela, tem uma covinha aqui. Nossa, eu odeio covinhas, né? Se eu faço uma coisa como essa, né? Eu estou limitando o outro a esse detalhe, né? Que é um detalhe... É um detalhe fadado, né, ao fim, né? Fadado a acabar, né? Amanhã a Rosiane vai ficar com a pele murcha, né? E a covinha talvez vai desaparecer ali aí. O que eu faço com isso, né?
Quer dizer, eu vou ficar... Então, toda a experiência de amor, o que faz a gente pensar na possibilidade de recomeço é, inevitavelmente, essa atenção à totalidade. Aquilo que não está presente, mas pode vir a estar. E pode vir a estar pela maneira como eu olho, né? Pela maneira como eu não olho, né? Quer dizer, só para aquele detalhe, mas eu olho atravessando o detalhe, né? Em busca, em vista, né, da totalidade. Isso é a possibilidade, né? Quer dizer, toda experiência de amor é em vista da totalidade, toda experiência de ódio é em vista da parcialidade. Né? Sempre, sempre, sempre assim. E só há começos se a totalidade está no horizonte. Só há recomeços se a totalidade está no horizonte. Não tem jeito de ser diferente. Né? Eu estava pensando, né, no que você falou de Frankl, Sim. que amar é olhar para que o outro, para o poder ser do outro, né? Isso. E isso é tão grande, doutor Pacheco, porque quando você olha assim, né, você diz assim, meu Deus, eu erro tanto com esse outro, ou então, caramba, né? Eu não sou, talvez, a melhor esposa, o melhor marido, o melhor namorado, a melhor namorada, mas essa pessoa aposta em mim, ela encontra valor em mim, né? E aí, esse olhar, esse olhar que vê aquilo que ainda não é, mas que pode ser, né? Sim. Esse olhar de aposta na salvação do outro, né? Esse olhar que só o amor pode, só o amor nos olhos. Eu digo que quando as pessoas, né, chegam para mim, não sei o que lá, né, Rose, não sei o que lá, nossa, que bonito o amor nos seus olhos, né? Esse amor nos olhos, né, do ser que ama, né, que se dirige para o ser amado, ele é grandioso, porque ele não é humano, Sim. né? Sim. Você ver aquilo que não é, mas pode ser, tem algo do alto, né? Sim. Eu dizia, né, para uma pessoa nos meus stories, que estar no relacionamento é um apontar para o outro e os dois apontarem para o alto, não é nem para frente, é para o alto. Seja lá qual o alto que estiver falando, né? Sim. Eu acredito que o alto que o senhor imagina é o mesmo alto que o meu. Mas a maturidade, a beleza, né? A potência máxima. E, nossa, falar de amor é um negócio muito bonito, né? Quando a gente fala do amor, né? Dessa linguagem que a gente todo dia precisa aprender, né? A gente não sabe amar. A conclusão que eu Perfeito. tenho é essa, sabe, doutor Paulo? Que a gente não sabe, mas todo dia a gente tem que aprender. A gente não pode entrar nessa soberba de, eu dou a vida, eu dou o meu melhor, eu sei amar. Não. A gente sempre vai estar em dia com o outro. Mas doação de vida que a gente tenha. E essa humildade, né? A gente precisa de duas coisas para amar: humildade e coragem, Sim. né? Tem que se reconhecer como falho, né? Que a gente pode sim dar mais, né? Dar melhor. Mas também a gente tem que dar a cara a tapa. Tem que dizer eu pago o preço, como o senhor fala, né? Sim. Do outro, pela salvação do outro, é pagar o preço, né? Sim. Pagar o preço que muito custa ou que muito vale, né? Perfeito. Que muitas pessoas não querem pagar o preço, né? Elas ainda estão nessa ideia romântica de uma relação amorosa, sentimentalista, né? Como o senhor vem batendo tanto com a gente nas supervisões. Quanto a gente chega no consultório adoecido, né? Porque vive em função dessa ideia que mata, né? Mata a pessoa, não é? Um homem que mata uma mulher que mata um homem. É matar a pessoa, porque você não consegue se relacionar com nisso que Martin Buber nos ensina, né? De um eu para um tu, de uma pessoa para uma pessoa, porque você não encontra no outro a totalidade do outro, nem se coloca na sua totalidade diante do outro. Sim. Nossa, muita coisa para eu falar ainda. Mas a gente só... Então vamos aproveitar que tem 10 minutos antes de cair a live. Eu queria saber o que a gente faz. A gente olha umas perguntas aqui. Você que é a dona da casa, eu sou aqui só. Você me ciceroneia.
Ai, é nóis. Uma pergunta me chamou a atenção. Queria que o senhor falasse, já que o senhor trabalhou aí, esse desafio dos relacionamentos humaos. Deixa eu Uhum. procurar aqui. E assim, o pessoal tá falando demais, eu não consigo nem acompanhar. E eu tô Mas vendo eu aqui. vou tentar achar. Minha gente, muito obrigada pela participação de vocês. Estou muito feliz, sério. Assim, além de estar com o Dr. Pacheco, estar com vocês é um negócio incrível. Mas eu não estou achando mais assim. A pessoa Olha. diz, a pessoa parece que teve um relacionamento conturbado, né, com violência, com Aham. abuso. Aí ela se perguntava, como é que eu vou recomeçar num relacionamento desse, né? Tá aqui atrás, ó, E Rosa aí, Maria eu acho, Sartori. acho, né? Então, na Então, ó, verdade, baseado no que, né? diga, pode terminar de dizer. Pensando no que o senhor já vem trabalhando também nessas lives, na live sobre relacionamentos abusivos, né? Sim. O que o senhor queria dizer para essas minhas criaturas, suas Que não criaturas? houve começo, e por isso não houve relacionamento, e por isso quer dizer, não existe possibilidade. Uma coisa como essa. Quer dizer, eu tenho uma certa birra da ideia de relacionamento abusivo, para começo de conversa, assim como a palavra, a expressão relacionamento tóxico, pessoa tóxica. São duas coisas que eu odeio, eu tenho uma birra horrorosa dessas duas expressões, né? Relacionamento abusivo e pessoa tóxica, né? E amor É... próprio também, é outra coisa Ah, que a pessoa amor próprio, eu vira tenho os vontade de olhos. sair correndo. Mas, enfim, dizer relacionamento abusivo é, Rosa Maria, dizer uma coisa que não houve, porque o relacionamento não pode ser, né, abusivo. Não existe. Né? Um relacionamento abusivo é um abuso, é um uso. Né? É um uso do outro. Eu não estou me relacionando com uma pessoa, eu estou me relacionando com uma coisa. Né? Então não há relacionamento aqui. Né? Não há relacionamento. Ah, ele foi violento. Ele foi violento porque ele nunca olhou, né, em momento algum para você. E o pior, né? Você também não, porque não. Né? As pessoas depois elas falam, não, eu fui vítima de um relacionamento abusivo. Pessoal, ninguém, absolutamente ninguém é obrigado a estar numa coisa desde o princípio errada. Ninguém é obrigado. Ninguém. Pode me dizer o que for. Ah, ele é mais forte do que eu. Ninguém é obrigado. Ninguém nessa vida é obrigado a nada. Né? Ah, não tem desculpa, sinto muito, não tem desculpa, né? Quer dizer, algum ganho você teve nisso, algum ganho todo mundo tem a se manter um relacionamento nessa condição, que não é um relacionamento, veja bem, né? Quer dizer, o problema todo de um relacionamento eu-coisa, de uma relação eu-coisa, é que não é que é um eu e uma coisa, é que é uma coisa e outra coisa. Quer dizer, no fim é isso que está acontecendo. Porque se eu me relaciono com este cara aqui como uma coisa, não se engane, pessoal. Essa coisa aqui se relaciona comigo como se eu fosse uma coisa também. E aí, no fim das contas, é uso e abuso de parte a parte. De parte a parte. Quer dizer, algum ganho tem nessa jogada. Então, sai dessa. A ideia de pessoa tóxica é a mesma coisa. Né? A gente fala da pessoa tóxica se esquecendo que a gente é tóxico então também, né? Não, só ele que é tóxico, né? Ah, vá, cresce, né? Quer dizer, para com isso, né? Quer dizer, não tem disso, né? Não, definitivamente falando, né, não há relacionamento quando há abuso, né? Não há. Desde o princípio não há. Por isso, evidentemente, não haverá recomeço. Não tendo havido começo, não haverá recomeço. É simples assim. E aí a melhor coisa a fazer mesmo é, se dando conta, chuta a bunda logo e vida que segue. Aí, Isso é a muito Andressa está bom perguntando, e quando a mesmo. pessoa é casada na igreja católica, nessa situação? Andressa, eu vou dizer um segredo para você. Hoje, nas condições em que a gente se encontra hoje, sou católico, a quase totalidade dos casamentos realizados na igreja católica é absolutamente anulável, porque não tem liberdade nenhuma na jogada. O relacionamento, o casamento católico, ele pressupõe a liberdade. Ele pressupõe a liberdade. E na situação em que, como a Rosiane muito bem disse, a gente não faz a menor ideia do que é amor, a gente não faz a menor ideia do que é amor, para nós o amor é uma cosquinha que a gente sente, né? No braço, né? Para nós o amor é um calorzinho que de repente me deu aqui no peito, né? Isso que é para quase 99% das pessoas que se casam hoje em dia na igreja, além de que a quase totalidade dos casamentos na igreja hoje em dia são meros ritos sociais para poder, né, a sociedade aplaudir e eu usar o meu vestido branco e eu usar o meu terno
meu fraque bonito, né? E eu poder convidar todo mundo com uma festona de arromba, né? Enfim, não, eu diria a mesma coisa. Não é sequer um começo. Por isso, não haverá recomeço. Não haverá recomeço. É verdade, como católico que sou, eu diria, é verdade que o sacramento salva tudo. O sacramento é capaz de salvar tudo. Só que o sacramento pressupõe a liberdade. Ele pressupõe a liberdade. E aí, minha cara, nesse sentido, Nosso Senhor, ele não pode ir contra a liberdade. Né? Ele não pode ir contra a liberdade. Então, esse não é um problema. Esse é o menor dos problemas. Minha gente, continuando aqui, né? A gente ainda tem 5 minutos, 4 e pouco. Doutor Paulo, nossa, quando você falou, né, a sua resposta de que não começou exatamente isso que eu observo, sabe? Que quando você se coloca como objeto numa relação, você também está objetificando o outro, né? Sim. Então, tanto quando você trata o outro como objeto, você se torna um objeto, quanto quando você se coloca como objeto, você também, né, trata aquele outro como objeto, porque é até uma forma de você lidar com isso, de você ser um objeto, não uma pessoa. Você baixa, você se desumaniza, Você né? se desumaniza, Essa é uma perfeito. estratégia. Essa é uma Exatamente. estratégia para você, opa, continuar no que não é bom, Exato. decidir O pelo que não é ruim, né? Liberdade para decidir perfeito. pelo ruim. Exato. Exatamente. Quer dizer, essa aqui é toda a nossa dor de cabeça. Quer dizer, quando eu digo, as pessoas ficam meio, né, não, que absurdo, né, doutor Pacheco falando uma coisa como essa, quer dizer que eu sou culpado do relacionamento abusivo que eu sofri. Não estou dizendo que você é culpado, não estou dizendo que você tem um ganho, nega. Quer dizer, é simples assim, estou dizendo que você tem um ganho nisso. Quer dizer, é simples assim. Quer dizer, e o ganho é um ganho terrível, é um preço altíssimo que se paga. É um preço altíssimo que se paga. Porque você se desumaniza ou para se anestesiar de um sofrimento, ou, quer dizer, para um abuso também. Simples assim. Então, é de parte a parte, né? Nós estamos falando com gente, né? Não estamos falando com bichinho, né? Estamos falando com gente, né? Quer dizer, do outro lado da jogada tem uma pessoa também, ponto final. Né? Quer dizer, a gente precisa assumir o fato, esse é o grande problema, Rose. O fato de não haver mais liberdade na jogada tem como problema que não há mais responsabilidade. Ninguém mais é responsável por porcaria nenhuma. Entendeu? Quer dizer, todo mundo o tempo inteiro é nada mais nada menos do que vítima de um fulano, de um ciclano, de uma beltrana, de não sei mais quem, que fez isso, fez aquilo, filho do outro. Desculpa. Ou a gente está num relacionamento pessoa a pessoa, ou a gente está de fato num relacionamento que, por ser pessoa a pessoa, pressupõe liberdade, e por isso mesmo obriga-nos à responsabilidade, ou o que a gente tem nas mãos é um troço que não é humano, gente. Não é humano. Não é humano, é uma outra coisa. É a mesma coisa que cachorro faz no meio da rua. É igualzinho. Quer dizer, não há distinção alguma entre aquilo que a gente vê dois cachorros atracados um no outro no meio da rua, né? E o que acontece hoje em dia, quando a gente tira de cena liberdade e responsabilidade. Quer dizer, é isso que acontece. E aí, violência mútua. Mútua a violência. Nós estamos expostos à indiferença mútua, pessoal. E nós estamos expostos, sobretudo, à impossibilidade do recomeço, porque começo não houve. Simples assim. Doutor Paulo, nossa, que live! A gente tem segundos. Quero muito, muito agradecer ao Senhor. Eu que Nossa, eu agradeço. espero que essa seja só a primeira, porque estou encantada com esse encontro que nós vivemos essa noite. Isso é muito especial. É isso, pessoal. Vai ficar por 24 horas. Assistam, compartilhem. Eu acho que muita gente mesmo. Todos precisamos assistir essa live. Doutor Paulo, muito obrigada. A gente se encontra nos grupos, nas supervisões, no Isso aí. trabalho. Obrigado, O Rosiane. senhor é Obrigado alguém demais. muito querido mesmo. Fico feliz de estar com você também. Um Obrigado pelo abraço. convite.